Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje nós vamos falar de um tema que está recorrente aí, a grande questão do que está acontecendo na Argentina. Por que eu estou pensando em falar da Argentina hoje? Bom, primeiro porque essa semana agora passada, a Argentina cortou sua taxa de juros para 50%. Ainda uma taxa de juros muito alta, mas a gente tem que lembrar a taxa estava em 126% lá em dezembro. Então, é uma redução muito significativa. E a grande questão que fica é como que a Argentina conseguiu isso? É realmente um fato do Milei ser um super-herói, ter resolvido todos os problemas? Ou tem algo a mais aí por trás? E primeiro a gente precisa entender um pouco do cenário completo da Argentina. Se a gente pegar o histórico todo, ela foi evoluindo de uma maneira muito complicada e piorando muito a situação até desembocar na taxa de juros de 126% e também uma inflação de 25,5% aí ao mês, né? Um acumulado que estava dando aí gigantesco, né? E agora ainda está muito grande, está quase em 300%, está em 287%, apesar de agora a inflação mensal estar em 11%. Então, uma queda muito significativa também de inflação. E o que é o grande ponto, o X da questão aí que permitiu a Argentina ter essa virada, mesmo se a gente olhar ainda a taxa de inflação de 12 meses acumulado, continua lá no topo, né? Porque, obviamente, os meses anteriores foram muito mais altos, inclusive que meses antes, né, da crise realmente explodir. Esse é um ponto que a gente tem que sempre levar em consideração. Então, foi feito o quê? Um primeiro ponto é, a partir do momento que a taxa de juros sobe muito, você atrai um pouco de dinheiro lá para dentro. Isso já foi feito, com o Milei entrando lá, já estava a taxa lá no alto. Na sequência, teve muito corte de gastos. Uma perspectiva, então, de corrigir os problemas fiscais da Argentina. A gente teve também o não tabelamento de preço, né? Então destabelou alguns preços que estavam e com isso aí também fez a inflação dar mais um pico ali no início, que é importante também. E na sequência que a gente tem esse pico, a gente tem um ajuste da economia como um todo. Porque a partir do momento que você libera o tabelamento de preço, você vai ter um reajuste de todos os comerciantes ali que estavam ali, mas na sequência você começa a entrar mais mercadorias no mercado, né? Então aí começa a ter um ajuste de oferta e demanda, o mercado vai ajustando aos poucos e consequentemente a gente passa aí então a uma melhora gradual da situação. Com o trabalho sendo feito e aprovando medidas duras, né, mas necessárias no Congresso, algumas até nem tão aprovadas diretamente no Congresso, que tem muita discussão em cima disso, foi possível, então, começar a enxergar uma melhora de expectativa futura. Essa melhora, juntamente com renegociações de dívidas, juntamente com redução, principalmente redução de custos, né, teve muito corte de ministério por lá, por exemplo, permitiu aí que a Argentina também tivesse superávites. E quando ela divulga um superávit, muda todo o cenário, porque é um país que estava muito fragilizado e essa inversão começa a trazer ainda mais esperança. E o mercado, ele sempre antecipa o que vai acontecer. Então essa antecipação está permitindo uma queda da taxa de juros, consequentemente uma queda também da inflação na linha. É claro que a inflação lá em cima, a taxa de juros lá em cima ajuda a inflação a não subir tanto, mas está permitindo essa queda da taxa de juros e a expectativa de que as novas ações que ele tem proposto, que ele tem falado, vão direcionar também nessa queda. Então, não é que ele é um super-herói, não é que ele tem feito coisas milagrosas, ele tem feito o que é o certo, muitas coisas o que é o certo, mas o grande ponto é que a situação era muito ruim. Então, é igual quando você compra uma ação que vale centavos, né, e ela sobe lá 1 centavo, e o percentual que ela sobe é muito grande.
Então ela subiu 10% e ali está variando às vezes 1, 2 centavos. Quando isso acontece, né, você começa a enxergar que a grande questão é que está muito ruim a situação, então qualquer coisa parece uma melhora muito grande. Né? Então, por exemplo, falo muito isso para a gente analisar o número de apartamentos vendidos, o número de casas vendidas, dobrou no ano. Aí você vai ver, eram na cidade, né? Você vai ver, eram 2, vendeu 4. Não é um número significativo, né? Em termos quantitativos. Em percentual, se torna, né? Então é sempre importante a gente levar em consideração. Como a situação lá era muito ruim, essa melhora que é real, né, tem feito um efeito gigantesco de positivo. E até por isso, né, o peso argentino tem melhorado em relação às demais moedas de maneira significativa. Né? É um ponto importante isso também. E fazendo uma ligação com o cenário que a gente está vivendo agora aqui no Brasil, a gente tem o caso lá do Rio Grande do Sul, e a gente tem casos aí, obviamente, né, de postos de gasolina colocando preços bem mais altos, e questão de oferta e demanda, né, não está tendo mais oferta, está, né, acabando a gasolina. É até uma maneira, por um lado é muito ruim, né, mas por outro permite que abasteça mais pessoas, né, que reduz a quantidade que as pessoas vão abastecendo, faz as pessoas racionarem, né, isso é um ponto. Vai ter a mesma coisa com produtos como água, produtos de higiene, né, entre outros produtos, e esse vai ter um pico de inflação, né, e isso vai, com certeza, vai baixar na sequência em maneira significativa, se a gente olhar a inflação específica lá do Rio Grande do Sul, mas não significa que o preço lá vai equilibrar tão rápido quanto era antes. Mas você vai ver uma queda muito grande específica. Então esse é um cenário que a gente vai ver. Outro ponto importante, né, que a gente tem empresas fazendo de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente falou aqui no início do vídeo que o tabelamento de preços era ruim, e foi lá o Carrefour e fechou o preço, falou assim, não vai subir nada, congelou o preço do Carrefour. Aí você entra 2 pontos aí, você entra a questão estratégia deles de querer ajudar, estratégia de marketing, porque todo mundo vai comprar deles, né, mesmo que eles percam dinheiro ali naquela operação temporariamente, não pensando no longo prazo, e, obviamente, estratégia de recuperar a economia local, porque se a economia local não se recuperar, aquela unidade não vai ter condições de sobreviver da mesma forma. Então, da mesma forma que o comércio precisa vender um preço alto, a população precisa comprar um preço baixo, os dois precisam comprar e vender, independente do preço. E é aí que é a grande questão que a gente precisa acompanhar, né, para a gente garantir efetivamente que a economia gire e se encaixe da maneira que for mais adequada. Voltando à Argentina, eu acredito que ainda tem um grande espaço de melhora para ser feito lá. A gente precisa acompanhar todos os passos, todas as respostas do mercado local em relação às medidas que vão ser tomadas, mas é capaz de cada vez que passar, né, como está melhorando, a gente não conseguir ver tantos ganhos significativos. Claro que com uma taxa de juros ainda em 50%, uma inflação anual em 287, né, quase 290 aí, 287,9, é claro que a gente vai ver quedas muito grandes percentualmente falando, mas que vão ser simplesmente talvez consequências aí de ações que já foram tomadas. Até um certo momento vai dar uma estabilizada. Vamos acompanhar isso, e aí a gente vai trazer mais informações, vai debater mais informações, mas o mais importante é a gente ficar de olho que aqui no Brasil, principalmente como caso agora do Rio Grande do Sul, a gente já tinha um problema de fiscal e a tendência é que isso piore, né, com mais um ponto aí para a gente poder abrir margem para poder sair, né, do teto fiscal e gastar um pouco a mais. Claro que é necessário, não vou deixar de dizer que não é necessário, assim como foi na pandemia, mas tem consequências e com certeza você e eu vamos pagar por elas, ainda que a gente concorde que sejam necessárias. Até a próxima, pessoal.